Grande Vibe 37, estamos aqui de novo para mais um Fute Vídeo do Coen, com apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37, fazendo aquele convite para você se inscrever no canal, nos seguir, e é isso. Resenha 37. O Fute Vídeo do Coen aterrissou hoje em Bangu, relembrar uma época clássica do futebol carioca, e não só do futebol carioca, da cultura carioca. Estamos aqui com Fábio Menezes e Ado, jogador do Bangu, treinador do Bangu, já foi treinador do Bangu, agora... Tô no aguardo. Tá aí no mercado. Fábio, jornalista. E vamos, enfim, vamos fazer essa viagem no tempo pela história do futebol carioca. Fábio, como era o Bangu nos anos 60 e 70? Como foi construída a história da grandeza do clube? O futebol do Bangu, o futebol do Brasil, se confunde com a história do futebol de Bangu. Aqui, exatamente aqui nasceu o futebol. Essa é a terra que deu origem ao futebol no nosso Brasil. Nós estamos num lugar que é, por si só, abençoado por ter tido a primazia de ter dado início ao futebol. É um prazer muito grande estar aqui no Shopping Bangu, tendo ao fundo a estátua de Thomas Donohoe e, enfim, com toda essa hospitalidade, esse calor humano que essa região tem. O futebol e a cultura esportiva do Brasil inevitavelmente passam por esse lugar. Sem dúvida nenhuma. E, Ado, como era a tua carreira, como foi a tua trajetória antes de chegar ao Bangu? Como você vê esse encontro? Que Bangu você encontrou, essa coisa toda? O meu encontro com o Bangu foi um jogo que teve Bangu e Madureira. Eu era juvenil do Madureira e seu Nelson me colocou no time de cima para me jogar contra o Bangu. Eu acho que foi um maior prazer para mim em ter jogado bem. E no outro dia o Castor de Andrade me convidar para me jogar no Bangu. Era meu sonho e até hoje eu sou um sonhador. Fui treinador do clube, graças a Deus, com sucesso. Sou funcionário e estou aguardando agora novas oportunidades dentro do clube para me fazer uma boa campanha de novo. De novo. O que você já fez na trajetória foi de 83 a 87. Eu devo aos torcedores um campeonato Bangu. Como eu em 85 eu não tive a sorte de ser campeão brasileiro, eu acho que hoje eu tenho todas as possibilidades de dar um título à torcida do Bangu e esse é meu sonho mais real. Entendi. Mas de forma... Vocês fizeram uma história no campeonato. Ter feito aquela final, parou o Brasil, lotou o Maracanã. Mas minha história ainda não parou. Não parou por aqui. Eu acho que eu tenho muito para dar ao clube e ao bairro de Bangu. Que eu moro em Bangu, sou morador do bairro e as pessoas me conhecem e sabem da minha história com o clube e sabem o que eu quero dar para o clube. O mais importante é isso, que eles sabem que eu quero dar alguma coisa ao clube e devo isso ao clube, devo isso aos torcedores e vou fazer isso por eles. Pô, legal, bem maneiro. E, Fábio, como surgiu a sua paixão pelo Bangu? Como você se conectou ao clube? No final dos anos 70, acompanhando jogos com o meu pai. Que o seu pai é um tal de Denis Menezes. Sim. Tem vídeo aqui no canal, ilustre comunicador, ilustre radialista. Enfim, só pra... Eu tive a oportunidade de vir a Bangu assistir algumas partidas do Bangu, mas a minha paixão propriamente começou antes mesmo da chegada do Ado ao Bangu, no final dos anos 70, início dos anos 80. Um jogo no Maracanã entre Flamengo e Bangu, o Flamengo com um timaço que o mundo inteiro conheceu e o Bangu, mais humilde, mas não menos qualificado, conseguiu conter aquele time do Flamengo e aquela torcida imensa. Qual era o ano exatamente? 1980. Ano fraquíssimo na história rubro-negra. Time mais ou menos. E eu fiquei devidamente comovido e tocado quando vi um time... Valentia, né? Valente, como você disse, com uma torcida pequena, mas animada, colorida. Eu falei, não, esse time me tocou. Eu não tenho mais como torcer para outro time de futebol no mundo sem ser pelo Bangu. A emoção me tomou conta, a bravura daquele time que conseguiu conter o Flamengo, para mim... A era Castor começa quando exatamente? O grande time que o Bangu teve em 85 efetivamente começou
no início de 1983. 82 com os veteranos, mas em 83, quando o Jorge Vieira assumiu o Bangu, que disputou a Taça de Prata, aí sim, com a chegada do Marinho, com a chegada do Ado. Aí eu posso dizer que foi o grande embrião que o Bangu teve para que 2 anos depois chegasse ao que chegou em âmbito nacional. Sim. E você era um torcedor muito próximo às coisas que aconteceram no clube na época, né? Eu felizmente tive a oportunidade de acompanhar tudo aquilo de muito perto e de ter uma memória satisfatória, privilegiada sobre alguns aspectos, de me recordar de jogos, de figuras, de jogadores, de treinadores, enfim. Isso me alegra, me emociona demais, porque talvez eu tenha sido uma testemunha da época mais viva do Bangu, ainda que não tenha sido coroada com os títulos que nós sonhávamos, eu vi talvez aquilo que o Bangu pôde produzir de mais interessante. Legal. E foi a partir de 83, quais foram as campanhas marcantes antes de chegar num apogeu, digamos assim, em 85, tanto no Brasileiro quanto no Carioca? A campanha do estadual de 83 foi muito forte, foi muito expressiva, significativa. Veja, por exemplo, que o Bangu naquele ano, entre 83 e 85, precisamente em 83 e 84, o Bangu chegou ao ponto de ganhar do Fluminense, que seria tricampeão estadual e campeão brasileiro. Ganhou do Vasco por 4-0 no Maracanã. Ado, inclusive, foi uma das figuras dessa partida. Vocês dominam agora a resenha. Ganhou do Flamengo por 6-2, ganhou do América, que tinha um timaço com Jorginho, Donato, Luizinho, enfim, nomes de expressão no futebol nacional. Ou seja, o Bangu era realmente uma equipe muito forte. Ninguém ganharia do Fluminense, tricampeão estadual, campeão brasileiro no Maracanã. Ninguém ganharia do Vasco por 4-0 no Maracanã. Ninguém ganharia do Flamengo por 6-2 no Maracanã se não tivesse alguma qualidade. Sim. Ou seja, chegamos em 85 Chegamos. com a experiência, com aquela vivência de grandes partidas, de grandes resultados, imaginando que 85 seria o ano do Bangu, sobretudo na final com o Curitiba, no dia 31/7 de 85. E meses depois, no dia 18 de dezembro, na final do campeonato estadual com o Fluminense. Enfim, dois cada de polêmica. E mudou o estatuto desse campeonato, porque era 2 jogos. Um em Curitiba e um no Rio. E só fizeram um jogo, e só botaram um jogo no Maracanã. Só que em 2 jogos seria bem interessante, porque se jogasse hoje, eu vou falar a verdade, se jogasse hoje 10 vezes, a gente ganharia do Curitiba 10 vezes, porque a nossa equipe era bem melhor e a equipe do Curitiba fez um gol de falta e não deu mais um chute em gol. Fez aquele jogo... um jogo... Quem estava jogando pelo resultado ali. Pelo resultado, que era um empate, para levar o empate para a prorrogação. Na prorrogação seguraria o resultado. E a gente teve um gol do Marinho, que ninguém fala sobre esse gol, que o Bandeirinha até correu para o meio de campo. E o Romualdo... Hoje eu já sinto falta do VAR. Por que o VAR? Hoje eu acho que o VAR beneficia muitas equipes em termos de VAR, por quê? Tem muitos gols, tem muitas jogadas no futebol hoje. Se não fosse o VAR, muitas equipes perderiam jogos se não tivesse essa tecnologia hoje tão avançada, que fez com que hoje você não vê uma equipe argentina, Paraguai e Uruguai fazer o que eles faziam. Porque você, na nossa época, não poderia ficar sendo marcado por um jogador uruguai ou paraguai individual, porque eles te batiam com a mão. Pô. Não, tem uma resenha, inclusive, na final da Libertadores que o Flamengo jogou, tem um zagueiro que jogou com uma pedra na mão. E Mário Souto. Nada acontecia. Hoje não pode. Valia tudo. Hoje não pode. Hoje, e até mesmo nos anos 90, quando as transmissões de 2000, com as traduções melhores, mas, sabe... Porque você ia jogar no Paraguai, Argentina, você ia com medo dos jogadores. Hoje não. Hoje você vai para lá sabendo que o futebol brasileiro, eu queria falar isso para vocês, e uma oportunidade dessa de falar dos treinadores brasileiros, porque hoje você vê que estão atropelando os portugueses, os estrangeiros estão atropelando
por causa dos dirigentes brasileiros, tem muitos treinadores brasileiros bons, de alto nível no futebol brasileiro. Vamos dar oportunidade os treinadores de trabalharem, porque eles sabem tudo de futebol. O Brasil agora há pouco ganhou uma medalha de ouro das Olimpíadas. É treinador brasileiro. Porque a gente não valoriza isso que a gente tem de melhor, que é os treinadores brasileiros, estudiosos, são todos estudiosos e são todos grandes treinadores. Vamos voltar àquilo que era antes, mostrar que o futebol brasileiro é o melhor do mundo. Essas pessoas têm que é uma oportunidade de você estar fazendo essa filmagem com a gente hoje e a gente mostrar para as pessoas e para os torcedores que tem grandes treinadores brasileiros dentro do futebol brasileiro que está desempregado. Vamos dar novas oportunidades aos treinadores de novo. Tem realmente muita gente boa querendo mostrar serviço, inclusive gente nova também. Muita gente nova, muitos grandes treinadores. Suas trajetórias aí. Que alguns órgãos da imprensa estão tirando isso da mão dos treinadores brasileiros. Vamos dar credibilidade aos treinadores jovens brasileiros para que eles mostrem o talento que eles têm dentro de campo e fora de campo. Sim. E são trabalhadores. Estão dizendo que os treinadores brasileiros não gostam de trabalhar. Gostam de trabalhar. Dê oportunidade a eles de novo. Eu acho errado você pensar assim, colocar tal nacionalidade é uma garantia de qualidade ou nem tanto para um... Cada nome é um nome, sabe? Eu vou falar do Paulo Souza. Deixa eu falar do Paulo Souza. O Paulo Souza agora abriu um telão no centramento do Flamengo. Como é que o jogador brasileiro, 98% do jogador brasileiro é de baixa renda? De baixa renda. Eles vão aprender o que com o telão? Se ele já nasce de berço, o jogador brasileiro vem de berço, vem de berço. A parte tática, a parte técnica dos jogadores brasileiros já vem de berço, já nasce com ele. Vamos deixar o talento aflorar com os jogadores. Não é o treinador que vai mudar a sua cabeça. Eu acredito que comigo era assim, o treinador não mudaria a minha cabeça para mim jogar de uma maneira, marcar Leandro, marcar Nelinho, os grandes jogadores que eu marquei. Eu sempre fui no meu pensamento, jogar e alegrar as pessoas que estão de fora, que é dar alegria aos torcedores. Eles não fazem isso hoje. Sim. Mas voltando ao time em si, como você vê a evolução ela acontecendo na prática? Porque a tua chegada coincide muito com o Bangu melhorando, né? Evoluindo para chegar ao patamar elevadíssimo que chegou em 85. Eu tinha um negócio comigo. Eu jogava, quinta-feira eu parava eu me concentrava nos jogos. Vamos jogar com São Paulo, em São Paulo. Eu quinta-feira me concentrava só nos jogos e a maneira que eu pretendia jogar e a maneira que eu ia agradar os torcedores. Eu não jogava para agradar o treinador, eu jogava para agradar os torcedores. Se os torcedores estivessem satisfeitos comigo naqueles primeiros 15 minutos, o restante do tempo dos jogos, eu fazia bem por quê? Porque eu estou agradando as pessoas que eu queria agradar e já estava pensando neles. Fora a parte da confiança, né? Eu tinha muita confiança em mim e eu hoje passo isso para os jogadores. Primeiro a confiança que você tem que adquirir e depois soltar para as pessoas que mais gostam de você, que é os torcedores. Sim, exatamente. Esses são os piores críticos do futebol, são os torcedores. Esses são os críticos, porque eles conhecem e sabem quando você joga bem e sabem quando você joga mal. Cara, e Fábio, vou te passar a bola, cara. Como você viu aquela construção de 85 para de fato ser campeão e quais foram os jogos que te marcaram muito dessa sinergia? Como eu disse, a equipe começou a ser construída em 83 com o professor Jorge Vieira, na época em que o Ado chegou ao Bangu, em que o Marinho chegou ao Bangu, quando o Bangu disputou a Taça de Prata. A estreia foi aqui em Moça Bonita com o Guarapari, Bangu gol de 5-0. E Guarapari campeão capixaba no ano anterior. E ali, sim, eu posso dizer que começou a ser formado o grande time do Bangu de 2 anos depois. Com relação a 85, jogos que eu entendo como marcantes, claro, ganhar do Internacional em Porto Alegre, no Beira-Rio, sendo que o Bangu ainda jogava pelo empate, foi muito expressivo. Muito. Mas ganhar do Vasco 2 vezes em uma semana no Maracanã... O Vasco, aliás, tinha uma tradição de ser um freguês do Bangu nessa época. O Vasco por 4 anos não conseguiu ganhar do Bangu. Vasco que tinha Romário, que tinha Roberto Dinamite, Mauricinho e outros grandes jogadores. Enfim,
Nas 2 vitórias com o Vasco da Gama, contra o Vasco da Gama no Maracanã, o torcedor já começava a pensar em alguma coisa. E eu me incluo entre eles, sem dúvida. Entendi. E a semifinal foi contra o Brasil de Pelotas, não foi isso? Semifinal com o Brasil de Pelotas, primeiro jogo em Porto Alegre, campo neutro, Bangu gol de 1-0, gol do Ado. Simples assim. Cobrança de escanteio. E no jogo de volta no Maracanã, Bangu gol de 3-1 com o Ado abrindo o marcador com um belo gol. Protagonista em 2 jogos fundamentais, né? Ado vivendo um momento simplesmente fantástico, que eu não tenho medo e não me falta coragem de compará-lo ao que o Marinho fazia. Marinho é o grande craque daquele Bangu. E aí chegamos pra final no Maracanã, né? Uma coisa que muito se fala era a comoção carioca que se formou, lotar o Maracanã. Realmente todas as torcidas abraçaram, né? Sim. A ideia. O Rio de Janeiro se vestiu de vermelho e branco naquela noite do dia 31/7. E eu me recordo de um fato que fui ao jogo com o meu pai de carro, ele tinha um Corcel 2. E quando eu cheguei ao estádio, no antigo Maracanã, Saudoso Maracanã. antigo e saudoso, quando eu cheguei à arquibancada, a primeira coisa que eu vi foi uma faixa que o irmão do Ado fez em homenagem a ele, pro Ado. Foi a primeira coisa que eu vi. E depois eu comecei a prestar atenção, vi bandeiras de todos os times, faixas de todos os times, até a torcida do Volta Redonda tinha lá, apoiando o Bangu. Assim, ninguém poderia imaginar que o Bangu deixaria de ser campeão, impossível. Futebol. Pela campanha, enfim, pela comparação entre o Bangu e o Curitiba, o Bangu era indiscutivelmente muito mais forte que o Curitiba, ainda que o Curitiba tivesse uma equipe muito aguerrida, muito bem treinada, com jogadores de muita qualidade, o Bangu era mais solto, era um futebol mais alegre, que empolgava e com o qual o torcedor, de um modo geral, se identificava. Tanto que até hoje, com todo o respeito que eu tenho ao Curitiba, tenho grandes amigos que são torcedores do Curitiba, faço parte de grupos de torcedores do Curitiba e de torcedores do Atlético Paranaense, os próprios amigos admitem que o Bangu era muito forte. E tão interessante quanto isso, Marcelo, eu posso dizer a você, com todo o respeito que eu tenho ao Curitiba, é que até hoje as pessoas falam do Bangu vice-campeão, não falam do Curitiba campeão. Ainda teve o tal do lance do Marinho, para lá de discutir. Do lance do Marinho, que o Romualdo anulou o gol, que o Bandeirinha Correu pro meio? Correu para o meio de campo. Eu estava, enfim, muito próximo, eu vi o lance. Para mim, nunca houve impedimento naquilo, mas, enfim. É futebol. E agora, do futebol. E mais grave ainda que isso foi na final do Carioca, né? A questão do Wright lá. Wright, que foi meu professor, eu tive a oportunidade de revê-lo em algumas ocasiões, enfim, posteriormente. Wright que trabalhou em 2 jogos do Bangu após a final de 85. Wright foi assistente, bandeirinha, na partida com o Curitiba no Maracanã 1-1 e foi árbitro de um jogo entre Bangu e Mogi Mirim pelo torneio Rio-São Paulo, Taça João Avelange. Enfim, o Wright foi bastante infeliz naquela noite do dia 18 de dezembro de 85. Assim como na entrevista que aparece na série do Castor entrevista, ali. mas de qualquer forma é um amigo, foi meu professor, tenho muito respeito por ele, gosto muito da figura do José Roberto Wright, mas, professor, e para mim seria importante porque em menos de 3 meses eu seria campeão carioca. Apagava tudo aquilo que a gente fez em 85 por causa do Wright, né? Sim. Eu acho que ele foi muito infeliz, mas todo mundo tem o direito de errar também. Sem errar e acertar. Ele errou. Eu fiquei muito triste porque apagaria tudo aquilo que eu tinha feito em 85 no Brasileiro. Eu até aproveito aqui diante de todos para te dizer, como torcedor do Bangu que eu sou, como seu amigo, que você não tem dívida alguma com o Bangu, cara. Não tem, você não tem dívida com o Bangu. Bangu deve a você. Você é casado com a filha do Luiz Alberto.
Você mora em Bangu, você é identificado com Bangu. Quando nós chegamos aqui, Tratamento de quantas pessoas celebridade. vieram falar com você? Você não deve nada ao Bangu, nada. Você é uma figura que orgulha o torcedor banguense. Você é um orgulho pro eu bairro. devo para mim, eu quero dar alguma coisa ao Bangu, porque é o clube do meu coração, é o bairro do meu coração, a mocidade é do meu coração. Você sabe que eu sou torcedor da mocidade e aqui é uma festa. Bangu é uma festa. Bangu é uma festa eterna, constante. E as pessoas são muito... Eu amo esse lugar, como você ama esse lugar. Amigo nosso, são todos amigos nossos. Você vê que os torcedores sempre estão me cumprimentando e eu sou feliz por isso. Por isso que eu quero dar um presente a eles. Eu acho que eu devo isso a eles e ainda, se Deus quiser, com o tempo, quando a gente fazer algumas coisas que mude o estatuto do torcedor, a gente venha fazer com que eu volte de novo a trabalhar no clube de coração meu, que eu gostaria muito. E ainda dessa época é impossível não tocar na figura do Castor. Tudo que ele significava pro clube, pro dia a dia de vocês. Cara, como era trabalhar com o Castor de Andrade, resenhas, dia a dia, treinamento, o convívio no geral? A gente, quando jogamos com o Internacional, vamos voltar ao Internacional, quando a gente ia entrar em campo contra o Internacional tinha 80 mil lá no Beira-Rio. Sim. E o Castor falou assim, ó, vocês estão vendo a torcida do Internacional, tem 80 mil. Eu sou muito maior do que a torcida do Internacional. E aquilo ali contagiava os jogadores dentro do vestiário e a gente ficava realmente encorajado com as palavras que ele passava para a gente dentro do vestiário. E quando a gente saía, a gente não pensava em outra coisa, falava, não, a gente tem um torcedor forte, que é mais forte do que o Internacional. Por isso que a gente ganhava dos times. Ganhamos de 6 do Flamengo, a gente nunca perdemos para o Vasco, eu como jogador nunca perdi para o Vasco, perdi depois, porque enfraqueceu a equipe, mas a minha equipe nunca perdeu para o Vasco, por quê? Porque o Castor, ele reinava no Rio de Janeiro. Ele era um cara muito forte, ele é uma figura muito um torcedor forte, muito forte com os torcedores. E eu acredito que todo torcedor do Rio de Janeiro, do Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, gostava dele porque ele tinha uma palavra de carinho com as pessoas das outras equipes. Você vê que ele nunca brigou com time nenhum. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, ele não brigava com torcedor nenhum. Ele só brigava... O Castor era igual o Eurico Miranda. Só brigava pelo Vasco, o Eurico Miranda, e o Castor só brigava pelo Bangu. É os dois dirigentes que eu nunca vi brigar contra as outras equipes. Defendia apenas Seu clube de coração. E ele dialogava diretamente com duas paixões absurdamente populares e com muito sucesso, né? A mocidade voava na época. Com ele. Marcou a época, com vários enredos ali. E ele era povão, né? É povão. Você sabe que povão tem no coração das pessoas, tem sempre um lugarzinho, porque sabe que ele tá presente. Ele estava sempre presente. Sim, sim, com certeza. E até dá para falar também, você passou aquela época, em 87, você saiu do clube, né? Ele me vendeu, foi engraçado porque ele me vendeu para Portugal, rapaz. Eu achei engraçado porque a gente ficamos na final do Carioca, ficou Flamengo, Vasco, Fluminense e Bangu. E a gente estreamos contra o Vasco, foi quando ele perdeu para o Vasco de 4, não sei se foi de 3 ou 4-0. E ele foi em Portugal tentar me pegar emprestado para me jogar 3 jogos, e o clube realmente não me emprestou para me jogar esses 3 jogos pelo Bangu. Eu queria vir, era meu sonho jogar esses 3 jogos pelo Bangu. Ele queria que eu viesse para o Rio, para o Brasil, sem ser um clube me liberar, para mim chegar aqui ele tentar me contratar. Eu achei engraçado, mas eu fiquei muito feliz em ele fazer essa tentativa de contratação minha para jogar 3 jogos. Por quê? Porque eu sabia do amor que ele sentia por mim e eu queria retribuir a ele tudo aquilo que ele tinha feito por mim. Não foi possível, mas eu sou um cara realizado porque joguei com um cara que era muito honesto com as pessoas, com todos no clube. E principalmente mesmo com o clube de coração dele e meu também, né? Sim, com certeza. E aí, ao longo dos anos 90, ele acaba perdendo uma força que ele tinha anteriormente e, consequentemente, o Bangu também, né? E aí, você consegue viver essa realidade também nos anos 90. Você vota por 2 ocasiões, 94 e 8, não é isso? 97. 97. Eu voltei para o Bangu sem receber nada.
Joguei mais ou menos um ano no Bangu com o Dr. Rubens Lopes, também é um cara que eu considero muito. Foi um cara que, quando eu preciso, procuro, ele me atende. Eu joguei por ele, joguei de graça. E depois retornei de novo para jogar, mas com coração. Não foi por dinheiro, foi com coração e pelo amor ao clube. Já numa outra realidade, qual era a grande briga do Bangu nessa época em campo? A briga era para contratar jogador que não tinha. Não tinha mais jogadores. A gente pegava jogadores desempregados que estavam sem mercado e vinha jogar no Bangu, e a gente ainda conseguia fazer algumas coisas com as categorias de base, que o Júnior era muito bom. Tinha Edilson, Marcão, Serginho. Tinha bons jogadores. Marcão volante Fluminense, né? E montamos uma grande equipe com esses jogadores. E ainda ficamos em 5º lugar no Campeonato Carioca com esses jogadores. Foi muito importante para mim também jogar com eles. Bem legal, bem legal. E, Ado, naquela época de ouro, vocês também jogaram uma Libertadores da América, né? Você teve uma experiência também no Inter, chegando numa final? Lá com o Bangu, a gente joga uma Libertadores, mas o Castor era época de festa. O Castor levou torcedor, levou uma porção de gente para o primeiro jogo contra o Barcelona e Guayaquil. Jogamos em Guayaquil contra o Barcelona. E perdemos de 2-1, 2-1, não sei se o Fábio lembra desse jogo, acho que foi 2-1, e perdemos para Desportivo Quito de 4-0. Depois o centroavante veio para o Botafogo, não fez sucesso aqui no Brasil. Mas não tinha um glamour que tem hoje, a Libertadores. E depois eu fui muito feliz que eu fui para o Internacional e disputamos uma Libertadores. Fomos finalistas, o Abel era o treinador e já estava naquela crescente do Libertadores. Com os anos veio ficar esse sucesso que está hoje a Libertadores, e as equipes brasileiras estão dando muita importância à Libertadores. E o futebol brasileiro tem que ganhar todas porque é o melhor do mundo. Já está numa realidade bem próxima disso. Entrou agora na realidade, porque o futebol brasileiro é o melhor do mundo e a Libertadores já tinha que ter ganho há bastante tempo muitas equipes. E eu acredito que esse ano venha voltar para o Brasil de novo. Tem tudo para tal. Até pela realidade atual dos times, a disparidade é muito grande, tanto de técnicos quanto de elencos, financeira. Financeira, principalmente, é outra coisa. E os clubes estão realmente investindo na Libertadores. Isso é muito importante também para os jogadores brasileiros também. Mas, e depois de terminando a carreira, você acabou virando treinador, né? Cara, e fez uma bela campanha no Bangu 2019. Como se construiu isso? É o sonho de todo ex-atleta, né? Que vira treinador, e mais de um clube que você ama. E como eu tive essa oportunidade de treinar o Bangu, junto com a comissão que era de alto nível, a minha comissão era muito boa, Marcão, meu amigo, meu parceiro, e a gente conseguimos fazer uma equipe bem coesa, bem forte, e bem unida, conseguimos chegar nas finais. Agora não estou treinando mais ninguém, mas estou aguardando, quem sabe no futuro bem próximo eu venha voltar de novo a fazer parte de novo do plantel que eu gostaria muito, que é levar o Bangu onde ele merece estar. Certamente vai conseguir, porque a campanha que você fez foi de 3º lugar, pegou uma semifinal, acabou perdendo uns detalhes ali pro Vasco. Foi algo bem marcante ali. Foi bem marcante e para mim foi muito importante, porque eu queria também fazer parte de uma comissão que fosse vencedora. Eu sempre fui vencedor e eu acredito que agora, com novas oportunidades, quem sabe se apareceu. Se não surgir também, eu tenho muito tempo para aguardar ainda e estou no aguardo. Certamente vai acontecer, cara. Se Deus quiser, se Deus quiser. E, Fábio, vamos encerrar, lembrar de situações a mais que conduzam uma pessoa nova a torcer para o Bangu, resgatar essa história. Qual você acha que é o caminho? Títulos, ídolos, jogos marcantes, presença do torcedor com mais frequência, levado por um amigo, por um parente, enfim. Conhecer a história do clube por si só já é um motivo para qualquer um se apaixonar. O Bangu tem torcedores jovens que conhecem a história, que têm consciência da importância que o Bangu tem no cenário do futebol, por tudo aquilo que o Bangu construiu. O Bangu é, indiscutivelmente, um dos grandes clubes do futebol do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Toda a história que você falou, inclusive no início da entrevista e tal, fora tudo que aconteceu nos anos 80. Você acha que a série que rolou agora do Castor de Andrade na Globoplay
resgatando muito claramente toda essa trajetória. Você acha que pode dialogar com uma galera nova, resgatar essa coisa toda? Claro, sem dúvida alguma. De uma forma ou de outra, o Bangu foi pauta do documentário. Independente de ter o nome do Dr. Castor de Andrade, o Bangu foi pauta de tudo aquilo. Tudo Bangu aquilo e Mocidade, passou por Bangu, passou pelo Bangu Atlético Clube, passou pela Mocidade. Ou seja, são vetores que fazem, que levam, que podem levar à criação, à formação de novos torcedores, sem dúvida alguma. Maravilha, então é isso. E agradecemos a audiência, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Ado, muito obrigado, Fábio. Marcelo, muito obrigado por me proporcionar o prazer de voltar a Bangu, de reencontrar o Ado, enfim, a Jaqueline, esposa do Ado, filha do meu saudoso amigo campeão Campeão em 66. Carioca de 66, Luiz Alberto. Nada Bom te menos ver, que Jaqueline. Sempre bom te ver. Muito maneiro, muito maneiro. Vem aqui para aparecer um pouquinho. Essa é minha Fundamentais filha, dos essa é minha bastidores filha, também. minha esposa, sobrinha, filha do campeão carioca. E feliz em estar aqui com vocês. Espero que surjam outras novas oportunidades para a gente falar do clube de coração meu e do Fábio, das pessoas que estão aqui no bairro. Foi muito legal, cara. Nesse clima maravilhoso de família, todo mundo reunido aqui. E esse é o retrato de Bangu. Esse é o retrato de Bangu. Grande abraço, valeu!